deverão ser por tratamento homeopático definidos segundo os próprios conceitos da doença crônica. Então, ele chama a atenção de que quando existe envolvido uma situação patológica, o miasma, nem mesmo a melhor das constituições individuais, nem mesmo o tratamento homeopático que não tenha nos seus conceitos a direção miasmática, nem mesmo o melhor método de vida são capazes de debelar o mal e curar a patologia, ficando ela sujeita a uma série de transformações ou pseudocuras, que nós costumamos chamar de metástase mórbida, supressão, com metástase mórbida, em que uma determinada moléstia, ou um determinado aspecto da condição doente do paciente, aparentemente se cura, reaparecendo logo em seguida uma outra condição patológica, diferente, mas mais arraigada, mais difícil de ser tratada e mais importante ou mais grave. Segundo Hahnemann, existem 3 condições miasmáticas distintas: SORA, a psicose e a sífilis. Sendo que a SORA corresponde à condição de energia vital, de alteração da energia vital, responsável pela caracterização de praticamente toda a patologia, enquanto que a sífilis e a psicose correspondem a moléstias bem definidas e únicas. A psicose, a gonorreia, e a sífilis, a moléstia sífilis. E que a característica principal da SORA é o prurido. Onde o nome de SORA significa em grego prurido. O diagnóstico da psoriase se faz por uma série de sintomas descritos por Hahnemann que correspondem, na linguagem atual, às patologias embrionárias parciais de Mafei, que são gastrite, epilepsia, espina bífida, discrasia sanguínea e metabólica.
cujos sintomas dessas patologias correspondem aos próprios sintomas históricos descritos por Hahnemann, modalizados, modificados segundo características. Alô? Oi. Aos momentos de modificações da alergia. Também segundo a linguagem de Maffei. Sendo os momentos de melhora aqueles correspondentes à imunidade alta. E os momentos de agravação, aqueles correspondentes à alergia mais alta. O exemplo típico é o momento da menstruação na mulher, em que logo antes da menstruação e ainda no primeiro dia, há uma exacerbação alérgica, um momento de hiperergia. Com a agravação dos sintomas psólicos. Decorridos os primeiros dias, há uma tendência do aumento da imunidade e baixa da alergia, com consequente melhora dos sintomas psólicos. Outro exemplo que pode servir como paradigma é o da gravidez, em que os 3 primeiros meses correspondem a uma alta alergia e baixa imunidade, que são necessárias, claro, para a permanência da gravidez. E quando então a grávida apresenta sintomas de agravação psicótica, o mais conhecido deles, os vômitos seguidos. No decorrer da gravidez, após o 3º por 4º mês, há uma tendência ao equilíbrio entre alergia e imunidade, com melhora geral dos sintomas, e, ao final da gravidez, a necessidade de um aumento da imunidade, que vai provocar o trabalho de parto. Razão pela qual a assim chamada doença hipertensiva da gravidez se desenvolve a partir do 5º mês, por ser uma doença caracterizada por imunidade alta. Então, a gente vê como fica fácil de entender a medicina. Então, hoje nós vamos passar os olhos pelas duas miasmas, chamadas miasmas venéreas por Hahnemann.
Hahnemann estuda essas duas doenças, as doenças crônicas, a partir da página 119. Quando ele começa o estudo das psicoses. Então diz o Hahnemann: consideremos então, para iniciar, a psicose, que é aquele miasma que decididamente produziu o menor número de doenças crônicas e que só esporadicamente é que se mostrou dominante. Então ele considera a psicose uma doença crônica, a gonorreia uma doença crônica. Essa doença da verruga do figo, que em épocas posteriores, especialmente durante a Guerra Francesa, nos anos de 1809 e 1814, estava tão amplamente disseminada e que desde então tem se manifestado com raridade crescente, era tratada quase sempre de maneira ineficaz e prejudicial ao nível interno com mercúrio, porque este era tido como homogêneo em relação à doença e o cancro venéreo, enquanto que as excrescências nos genitais eram tratadas pelos médicos alopatas, sempre pelos meios externos mais violentos, com cauterizações, queimações e cortes ou com ligaduras. Isso não é tão antigo. Ainda quando eu fiz a minha faculdade de medicina, ainda fazia parte do tratamento da gonorreia a cauterização da uretra. Que já que não tinha a verruga do figo, cauterizava a uretra. Não sei se ainda faz isso. Essas excrescências manifestam-se normalmente primeiro nos genitais e geralmente, mas nem sempre, vêm acompanhadas de uma espécie de gonorreia. Gonorreia significa pus, secreção, pela uretra, vários dias ou várias semanas, inclusive muitas semanas depois da infecção pelo coelho. Em oportunidades mais raras, aparecem na forma de verrugas secas ou assemelhados. É mais frequente serem macias, esponjosas, emitindo um fluido especificamente fétido, adocicado e de odor como o de arengue, sangrando facilmente e com formato de crista de galo ou de couve-flor. Então, houve uma controvérsia muito grande entre os homeopatas, porque essa descrição da gonorreia, caracterizando-se pela verruga do figo, ou crista de galo, é uma descrição que não correspondia ao conhecimento atual da medicina. Então se dizia que o Hahnemann não sabia patologia, não conhecia medicina, então ele não sabia do que ele estava falando. E que, portanto, esse conhecimento da psicose devia ser esquecido. E que o que o Hahnemann queria era uma outra coisa, um outro conhecimento. E aí então deu margem, entre outras coisas, como nós vamos ver depois dessa aula de amanhã, na aula da última semana, que nós vamos mudar um pouquinho o que está escrito aí, dando margem a outros entendimentos sobre os miasmas, devido a essa interpretação do erro cometido por Hahnemann, que é acusado de outros erros, como por exemplo de confundir a sarna com doença crônica. E nós demoramos muito para entender o processo, porque, como todos os demais, nós somos também preguiçosos e um pouco tapados. E levamos muito tempo para entender onde é que iríamos encontrar a verdade. E até que, estudando o Maffei, nós fomos encontrar lá algumas coisas. Então, primeiro é o seguinte: existe uma diferença entre o conceito clínico e o conceito anatomopatológico de doença aguda, subaguda e crônica. Então, anatomopatologicamente, a doença aguda caracteriza-se por uma secreção, ou seja, por um exudato. A doença subaguda caracteriza-se por uma reação vascular. E a doença crônica caracteriza-se por uma proliferação celular.
Então vamos ver aqui no mapeio. Então, quando ele vai falar sobre a inflamação aguda e subaguda, na página 171 desta primeira edição, e eu não sei que página é da segunda edição. Tipos de inflamação. As inflamações são classificadas em agudas, subagudas e crônicas, como aliás acontece com as moléstias em geral. Na clínica médica, a inflamação diz-se aguda quando se manifesta de modo violento e brusco, terminando-se em poucos dias. É um conceito de doença aguda que nós já demos. É subaguda quando os sintomas são mais atenuados e duram alguns meses. E é crônica quando o sexo oculto e insidioso durante anos. Em anatomia patológica, porém, a designação do tipo inflamatório é feita pela natureza da reação inflamatória e, portanto, pelo aspecto histológico revelável pelo exame microscópico. Assim, a inflamação é aguda quando predomina a reação vasculo-sanguínea, resultando o exudato. Subaguda nos casos em que predominam os elementos formados localmente, isto é, o infiltrado inflamatório. Por exemplo, os plasmócitos. Finalmente, é crônica se predominam os fenômenos proliferativos. Na página 181, ele vai falar sobre a gonorreia. Então ele está falando sobre inflamação crônica. Ele diz assim: na pele dos órgãos genitais ou em torno do ânus, em consequência da inflamação crônica, resultam condilomas. Em grego tem a mesma significação de verruga, que podem apresentar o aspecto de excrescências de superfície espinhosa, semelhante à crista de galo, úmidas, recebendo por isso o adjetivo acuminado, ou então uma placa saliente circular ou ovoide dura, de superfície granulosa, mais clara ou mais escura do que a pele circunvizinha, sendo então indicado pelo adjetivo plano. Agora preste atenção. O condiloma acuminado é encontrado nos casos de gonorreia e o condiloma plano no de sífilis. Então, o Hahnemann sabia mais anatomia patológica do que se pensava. E veja que coisa interessante. A gonorreia, segundo Maffei, é a única doença que apresenta os três aspectos da doença aguda, subaguda e crônica. Ela apresenta um exudato e a gonorreia propriamente dita. São encontrados plasmócitos, que é infiltrado celular, característico da subaguda. E é encontrado o condiloma acuminado, que é proliferativo, característico da doença crônica. Só ele e o Hahnemann vírus. Por pura ignorância dos nossos colegas de Hahnemann até agora, é que se pôs em dúvida o conhecimento de Hahnemann e se inventou uma outra medicina, como nós vamos ver na outra aula sem ser amanhã. Daí para diante, não nos restou mais dúvida de que a psicose correspondia realmente, como Hahnemann pensava, à gonorreia.
Em homens, esse condiloma por vista de galo, estes desabrocham na glande e sobre o prepúcio ou abaixo dele, mas nas mulheres nas partes adjacentes da pudenda, e estas mesmas as quais estão inchadas, são cobertas muitas vezes por um grande número delas. Quando são removidas violentamente, o efeito natural seguinte é de, em geral, desabrocharem de novo, para novamente serem submetidas em vão a um tratamento similar, doloroso e cruel. Mas, mesmo que pudessem ser erradicadas, então, por que na mulher se faz, em algumas culturas, a operação do clítoris? Claro que isso tem uma interpretação religiosa, etc. Se faz a operação do clítoris para que se dê ali o estímulo ao tecido ao sistema retículo endotelial, ao tecido de defesa, para que não se desenvolva a gonorreia. E por que nos países árabes? Porque a gonorreia teve início lá. Então não é para a mulher do clítoris ir lá bater palma porque suspende a operação do clítoris. É para ela ficar na casa dela quietinha, lá nos Estados Unidos, e não fazer a operação nela. E deixar que haja a evolução natural das coisas. Quando não for mais para fazer, não vai mais fazer, porque não tem mais gonorreia lá. Deixa o americano ter a gonorreia dele. Porque eles lá, e os judeus se protegem. Como é que o homem judeu se protege? Circuncisão. É fácil interpretar a medicina. Saber as bases. Saber as bases, vai fazer medicina com política e nomeia um economista para ser ministro da saúde. E manda o exército auxiliá-lo para poder acabar com os pernilongos. Então nós temos no Brasil um Ministério da Saúde que combate as doenças através da economia e do militarismo. E um presidente que foi preso pelos militares e é anti-militar. Agora só falta ele mandar os médicos nas reuniões de economia. Mas mesmo que pudessem ser erradicadas desse modo, isso teria simplesmente por consequência que a doença da verruga do figo, após ter sido privada do sintoma local, que se age substitutivamente em relação ao transtorno interno, ou seja, é a tentativa de localização do processo patológico. Isso eu estou lendo Hahnemann, não estou lendo o Maffei. Venha à tona em outros e muitos piores modos, em transtornos secundários. Então aqui também ele coloca o aspecto secundário da gonorreia. Já que o miasma da verruga do figo, o qual governa o organismo todo, não foi absolutamente diminuído, seja pela destruição externa das excrescências acima mencionadas, seja pelo mercúrio que houver sido administrado internamente e que não é de modo algum apropriado para psicoses. Além da debilitação da saúde geral pelo mercúrio, ou seja, além da intoxicação pelo mercúrio, da patogenesia de mercúrio, não é? Que não é o mercúrio remédio, o qual só pode causar prejuízos nesta doença e que é aplicado principalmente em doses muito grandes e nas mais ativas preparações, excrescências similares irrompem a seguir em outras partes do corpo, tanto esbranquiçadas, esponjosas, sensíveis, elevações achatadas na cavidade bucal, sobre a língua, palato e lábios, quanto tubérculos grandes, em relevo marrom e secos nas axilas, no pescoço, no escalpo, etc. Ou ainda surgem outros transtornos do corpo, dos quais só farei menção, a contração dos tendões dos músculos flexores, especialmente nos dedos. A gonorreia do miasma da verruga do figo, bem como as excrescências acima mencionadas, ou seja, a psicose total, são curadas com a maior certeza e na maior extensão pelo uso interno da tuia. Então, tem que ficar aqui para vocês o seguinte. Primeiro, que para a Hahnemann existem 3 miasmas. O da Psora, que corresponde ao prurido.
O da cicoses, que corresponde à gonorreia. Segundo o Hahnemann, é só isto, é a coisa mais simples que existe. Gonorreia, cicoses. Não é uma alteração para mais ou para menos, seja lá do que for, biológica ou mental. Não é uma alteração da alma, é uma alteração do organismo. É a coisa mais simples que existe. É tão simples que os homeopatas têm vergonha de dizer isso. E ficam inventando coisas bonitas e do outro mundo. É só isso. Tem que ficar que a gonorreia se trata com tuia. E secundariamente com ácido nítrico, como está escrito aqui também. Do ponto de vista anatomopatológico, saberem onde encontrar isso numa FEI, que é para saberem recordar, refletir, pensar, estudar e saberem, então, raciocinar em torno do processo. Então, para uma FEI, a gonorreia é formada por plasmócitos, mais exudato, mais condiloma acuminado, ou seja, proliferação, com características, portanto, de doença aguda, subaguda e crônica. Alguma pergunta sobre gonorreia, sobre cicoses? Cicoses quer dizer verruga. Conversando com o Mafei sobre isso, ele me disse o seguinte, que o tempo, como nós já sabemos, para as aulas dele, vai modificando a reação do organismo. Então, em certos períodos, nós encontramos as moléstias com determinadas características. Em períodos sucessivos, vamos encontrando modificações dessas características, a ponto até de a mesma moléstia sofrer diagnósticos diferentes conforme a época, ou até ser desconhecida posteriormente. Que é aquilo que ele coloca em relação à varíola. O que sofreu a varíola foi uma transformação imunitária. Ela está na fase de imunidade. Ela pode voltar à fase outra vez de epidemia e pode continuar na fase de imunidade. Na fase de imunidade, ela apresenta características que não são reconhecidas e que nada tem a ver com o vírus. O vírus é exterior a ela. Claro que quando ela voltar à fase, se voltar, daqui 100 anos, daqui 2 anos, daqui 200 anos, daqui 1000 anos, ou não voltar, mas se voltar à fase epidêmica, vai se dizer que houve outra vez uma transformação do vírus, que novamente ficou um vírus agressivo, selvagem, em gaiola aí. Aí vai se descobrir que alguém tinha uma amostra do vírus, não sei aonde, e que esse vírus escapou e tal. A Carochinha conta por aí em relação a isso depois. Dúvidas sobre psicose? Estão passando para sífilis. Sífilis, que corresponde para Hahnemann a moléstia sífilis. Aqui, é claro, não havia dúvida nenhuma, que era a mesma descrição de sífilis. Mas como a psicose, segundo o entendimento de alguns anos atrás, estava errado, então devia estar também da sífilis, que devia haver uma confusão, então não se esquecia tudo e se montou uma nova medicina. Sífilis, o segundo miasma crônico mais amplamente disseminado, que é a doença da verruga do figo, é que durante 3 séculos e meio tem sido a fonte de muitos outros transtornos crônicos, é o miasma da doença propriamente venérea, a doença do cancro.
Esta doença só causa dificuldade em sua cura se estiver emaranhada, complicada, como a psora, que já esteja bastante desenvolvida. Acontece a complicação com psicoses, mas raramente. Então há, ao mesmo tempo, em geral, envolvimento com psora. Deve-se de seguir 3 estados na cura da doença venérea. Primeiro, quando a sífilis ainda está sozinha, é acompanhada por um sintoma local conjunto ou cancro, ou, pelo menos, se esse houver sido removido por aplicações externas, ainda estará associado a outro sintoma local, que de modo semelhante age substitutivamente em relação à doença interna. Quando ele está sozinho realmente, isto é, sem complicação alguma com um segundo ou terceiro miasma, mas já foi privado do seu sintoma local ou cancro, e quando já está complicado com outra doença crônica. O cancro aparece após um coito impuro, geralmente entre o 7º e o 14º dias, raramente mais cedo ou mais tarde, principalmente no membro infectado com miasma, mas a princípio como uma pequena pústula que se transforma numa úlcera. Por que aparece no membro? Porque no local da penetração é o local onde se dá a reação hiperérgica. A princípio como uma pequena pústula que a transforma numa úlcera impura, com bordas em relevo e dores aferroantes, a qual, se não for curada, permanece impassível no mesmo local durante a vida toda, o que não acontece hoje por modificações imunológicas da sífilis. Com mais ou menos 30 dias, o cancro tende a desaparecer, apenas aumentando com o passar dos anos, sem que os sintomas secundários da doença venérea sífilis possam irromper enquanto aquele existir. A fim de prestar assistência nesse caso, o médico alopata destrói este cancro por meio de substâncias corrosivas, cauterizadoras e dessecantes, concebendo-o erroneamente como uma lesão que surgiu apenas externamente devido a uma infecção local, entendendo-o por conseguinte apenas na qualidade de úlcera meramente local, algo que igualmente declaram como tal em seus trabalhos escritos. Supõem falsamente que, quando o mesmo aparece, ainda não se deve pensar em forma alguma de doença venérea interna. O que Hahnemann não pensa. Ele acha que só aparece o sintoma local depois que todo o organismo está doente. Então há infecção que leva 7 a 14 dias para se desenvolver no corpo como um todo. Aí aparece o sintoma local, o que bate completamente com a ideia de Maffei. Sendo assim, quando exterminam localmente o cancro, supõe ter removido de imediato toda a doença venérea do paciente, dado que não permitam a úlcera permanecer por muito tempo em seu lugar, pois os vasos absorventes não terão tempo de transferir o veneno para o organismo inteiro interno, e provocando por atrás uma infecção geral do sistema com sífilis. Evidentemente, eles não sabem que a infecção venérea do corpo todo começou no momento mesmo do coito impuro, tendo-se completado antes do aparecimento do cancro. O médico alopata, em sua cegueira, destrói pelas aplicações locais o sintoma externo vicário, a úlcera do cancro, o qual a bondosa natureza havia fornecido para o alívio da extensa doença venérea geral interna. Deste modo, ele inexoravelmente compele o organismo a pôr em lugar do primeiro substituto destruído, substituto da moléstia venérea interna, um outro muito mais doloroso, o bulbo, o qual progride até a supuração. E quando o alopata, como é normalmente o caso, também então obriga a desenvolver a moléstia interna por meio de transtornos secundários muito mais problemáticos, pela manifestação da totalidade da sífilis crônica, e a natureza realiza tal tarefa enquanto lentamente, muitas vezes não antes que se tenham escoado vários meses, mas com infalível certeza. Portanto, o alopata, ao invés de prestar assistência, causa dano. Hoje é a mesma coisa. Quando você dá a penicilina, você paralisa o sistema de defesa. Com a paralisação do sistema de defesa, não há sintomas. Então desaparece o cancro e o indivíduo fica sem sintomas, por um tempo indeterminado. Não sei quanto. Pode ser por um mês, por 2 anos, por 20 anos, mas houve uma paralisia do sistema de defesa.
Então agora ele vai descrever os sintomas da sífilis. Nesse primeiro estado simples e nesta cura simples, quando o cancro ou o bulbo ainda está presente, e quando não existe complicação como a psora desenvolvida, quando não existe nenhum transtorno crônico predominante de origem psórica, normalmente não existe nenhum em pessoas jovens e ativas, e com psora latente, também não existe a sífilis, se combina tão pouco quanto com psicoses. Neste primeiro estado, a sífilis só necessita de uma pequena dose do melhor remédio de mercúrio a fim de se curar completamente e para sempre toda a sífilis com seu cancro no espaço de 14 dias. Poucos dias após tomar tal dose, o mercúrio ou cancro, que sem qualquer aplicação externa, torna-se uma lesão limpa com um pouco de pus benigno que se cura por si na qualidade de prova convincente de que a moléstia venérea também está completamente extinta a nível interno. Não deixa por sequela a menor cicatriz, nem a menor das manchas, exibindo apenas a cor da pele saudável. Mas o cancro que não for tratado com aplicações externas jamais será curado se a sífilis interna já não tiver sido aniquilada e extinta pela dose do mercúrio. Pois, enquanto durar em seu local, constitui-se uma prova natural e indubitável do menor resíduo possível de uma sífilis existente. No entanto, em casos difíceis e inveterados nesse primeiro curso de ação, dificilmente chegará a cumprir tudo o que se deseja. Normalmente ainda permanecem alguns transtornos e desordens que não podem ser definitivamente classificados como puramente psóricos, e outros que não podem ser classificados como definitivamente sifilíticos. Esses ainda exigem mais uma assistência adicional. Aqui é necessária uma repetição de um processo similar de cura, isto é, primeiro outra aplicação de um ou mais dos remédios antipsóricos que ainda não foram utilizados e que homeopaticamente são os mais apropriados, até que aquilo que parece ser ainda não sifiliticamente mórbido, ou seja, psórico, venha a desaparecer quando a dose acima mencionada do remédio mercurial, mas em outra potência, deve ser novamente administrada, permitindo-se-lhe que complete a sua ação até que os sintomas venéreos a manifestos tenham desaparecido por completo. Então agora ele vai dar os sintomas. A úlcera dolorosa e aferroante nas amígdalas. As manchas redondas de cor acobreada que escasseiam pela epiderme. As espinhas eruptivas que não coçam e que são principalmente encontradas no rosto sobre uma base vermelho-azulada. As úlceras cutâneas indolores no escalpo e no pênis, que são lisas, pálidas, limpas, apenas cobertas com um pouco de muco e quase que homogêneas em relação à pele saudável. As dores noturnas perfurantes nas exostoses. São sintomas de sífilis. Existem algumas coisas interessantes em relação à sífilis. Por exemplo, para Hahnemann, todas as malformações congênitas são devidas à psora. No entanto, nós vamos encontrar nos livros de patologia que há malformações congênitas devidas à sífilis. O Maffei diz o seguinte: a sífilis nunca causa malformação congênita. O que acontece com a sífilis, diferentemente da tuberculose, é que a sífilis infecta, a mulher sifilítica grávida infecta a criança. Intraútero.
E essa criança infectada passa a apresentar sintomas de sífilis, como as modificações ósseas, como a formação de gomas, e que não são malformações congênitas, são aspectos da própria doença. Então, corroborando aquilo que pensa Hahnemann, que só a psora causa malformação congênita. Existe uma diferença entre uma interpretação de Hahnemann e uma interpretação do Maffei, e a interpretação clássica da sífilis. Então, para a interpretação clássica e para o Maffei, a sífilis pode atingir 4 graus de evolução: sífilis primária, sífilis secundária, que atinge a pele, sífilis terciária e quaternária, que atinge os órgãos internos, e finalmente o sistema nervoso central. Para Hahnemann, sífilis pura, não complicada com psora, só se desenvolve em primária e secundária. Sendo que as lesões dos órgãos encontradas na assim chamada para ele sífilis terciária e quaternária são devidas à psora. Existe uma afirmação do Maffei que nos faz pensar sobre esse fato. Para Maffei, quando aparece a sífilis secundária, não aparece a sífilis terciária e quaternária. O que nos faria pensar que, quando só aparece a sífilis secundária, ou quando aparece a sífilis secundária, é porque é sífilis pura, que não está implicada, complicada pela psora. Quando o indivíduo apresenta sífilis e psora, ele vai apresentar não a secundária, mas diretamente a terciária e a quaternária. É muito importante que vocês leiam Maffei, tenham visto aquelas aulas e agora leiam Hahnemann, para que desmistifiquem uma colocação que se faz em relação a Hahnemann, de que Hahnemann é um homem ultrapassado e que teve visões erradas da medicina segundo a anatomia patológica e a patologia modernas. Não. O Hahnemann era um homem que tinha uma visão 200 anos na frente. Completamente desligada dos conhecimentos da sua época, inclusive os conhecimentos de patologia. Por quê? Porque ele é um homem que via o todo, ele tinha uma visão do todo. A visão do todo possibilita o conhecimento das partes, sem que você precise, para isso, chegar à biologia biomolecular. Precisa. Porque aí você só vai complicar o conhecimento. E aí não vai chegar mais nada. Que é o que acontece hoje. Tratamento da sífilis, em homeopatia, se faz através dos mercuriais. Na nossa experiência, usamos o mercúrio solúbilis em potência C30.
como quase sempre, ao contrário da experiência de Hahnemann, ele está imbricado com a psora, nós fazemos o tratamento da psora, em seguida da sífilis, novamente da psora, e vamos alternando até que a sífilis desapareça. O que não significa, primeiro, negativação da reação de Wassermann. Mesmo porque, quando se estudava medicina, se ensinava que reação de Wassermann dá positiva até na gripe. Ela não tem nenhuma especificidade para a sífilis. E a marca imunológica que caracteriza as reações imunológicas diagnósticas, primeiro, elas podem ser permanentes, elas podem permanecer como uma marca imunológica. Segundo, elas podem estar ausentes, como muitas vezes acontece na reação de Mantoux, em que o tuberculoso apresenta Mantoux negativo. E aí ficam os alopatas olhando o caso de boca aberta sem saber o que falar. Dúvidas sobre sífilis. Vocês viram como é fácil? Homeopatia de Hahnemann é a coisa mais fácil que existe. Aprendeu a tirar uma história, a escolher sintomas. Acabou. Não precisa mais nada. É muito fácil. Agora, é tão fácil que os médicos acharam que precisavam complicar. Então desenvolveram uma série de outras implicações médicas para que ficasse bonito. E aí você pode dizer assim, não, só eu, médico, sei fazer medicina. Sou absolutamente contra isso. Eu acho que uma faculdade de medicina pode dar até uma certa vivência, mas essa vivência pode ser obtida através do convívio com médicos mais antigos, convívio nos hospitais. Não precisa esse aparato de uma faculdade de medicina, que só atrapalha as pessoas, atrapalha a cabeça das pessoas. Então, se você vai formar cirurgiões, é outra coisa. Por isso, antigamente, havia faculdade de medicina e de cirurgia. Cirurgião é médico. Cirurgião é um técnico. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro chama-se Faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Não é a Faculdade de Formação de Médicos Cirurgiões. Né? Agora tem médico cirurgião, médico dentista, cirurgião dentista. Então, fica fazendo uma opção de confusões. São técnicos, como é o oftalmologista, que faz a sua parte técnica. Né? Mas o médico, ele tem que ter, primeiro, uma formação filosófica profunda, uma formação humanística profunda. Ele precisa ter um senso de responsabilidade desenvolvido a toda a prova. Ele precisa desenvolver uma capacidade de observação, de crítica, de interpretação daquilo que vê, para poder saber evoluir um caso e conhecer a homeopatia. O resto é um pouco secundário. Ele com o tempo vai aprender com um médico mais antigo, quando ele vê um caso, se aquele caso é um caso que de repente pode evoluir para um cirurgião tomar conta, se ele está evoluindo bem ou mal, se o fígado é do lado esquerdo ou direito possivelmente, porque não abriu do jeito para ver ainda, de repente abre e está trocado os órgãos. O resto precisa saber homeopatia. Muito homeopatia. Então, uma boa homeopatia pode ser feita por um advogado, pode ser feito por uma pessoa simples, um curador, pode ser feito por um farmacêutico, pode ser feito por um dentista, pode ser feito por qualquer um. Desde que tire perfeitamente uma história, se faça uma evolução, se tenha convivido com o serviço médico, se tenha aprendido
a observar o paciente, a observar o doente, a fazer as evoluções desse doente. Agora, não pode fazer no balcão da farmácia. Aí não tem jeito. Como é que você tira uma história no balcão da farmácia? Isso não pode. Nenhum remédio. Nenhum. Ah, eu estou com dor de barriga. Não sei. Mas o que eu tomo? Não sei. Mas você não vende remédio? Vende remédio. O resto não sei. Não é? Um bom alopata não dá medicação quando se tem uma cólica abdominal. Por quê? Porque eu não sei o que é cólica. Então eu fico vendo, fico observando, meço o pulso, vejo as condições, faço aqueles exames todos que o alopata faz, para sentir se aquele quadro está evoluindo para um quadro cirúrgico ou não. Só depois de definido o quadro é que eu vou medicar, tirar a dor do indivíduo, dar antibiótico, fazer não sei o que, fazer isso. Eu não posso fazer. Como eu não posso abrir o indivíduo sem saber se aquilo de repente é uma pancreatite, não é isso? Porque está completamente contraindicado. Eu posso matar o indivíduo. Não, a homeopatia não é diferente. Eu preciso ter uma ideia das coisas, então não pode. Ah, mas ele caiu, bateu a cabeça. Telefone do médico. Agora, se não tiver médico, qualquer um serve. Principalmente o farmacêutico, que tem uma boa ideia. Quando me telefonam no interior, ele diz assim: o meu filho está com febre, passando muito mal, o que eu faço? Assim, eu preciso de uma avaliação no médico. O senhor é daí? Não, não estou. Eu estou de passagem aqui. Conhece alguém aí? Não, não conheço. Então eu vou no pediatra. Não, você vai no farmacêutico mais antigo. Depois me diga o que ele falou. Esse tem uma observação clara das coisas, inclusive crítica. O farmacêutico eu digo uma bonita, que ele fica ali na farmácia. Não é nem farmácia farmacêutico. É um técnico formado. É melhor que um pediatra novinho. Mas precisa saber ter estudado, saber os sintomas de uma sífilis, saber os sintomas de uma psicose, saber os sintomas de uma psora, não é? Saber se está envolvido ou não o miasma, saber o que é o miasma, para poder tirar uma história e fazer a coisa direitinho. Monta o seu consultório. O resto eu não acho nada, que não tem nada certo, não tem nada, é tudo besteira, ótimo. Pra vocês terem uma ideia dessa questão de vender remédio e receitar, no interior da França, as farmácias pertencem aos médicos, para que eles tenham condições de sobreviver no interior. Então essa coisa toda, essa ética toda que coloca, tudo isso é uma invenção, é uma defesa de mercado de trabalho, só. O que precisa é atender o paciente, tirar a história, fazer evolução, escrever a história dele, saber fazer o repertório. Se souber tudo isso, ele é um médico homeopata. Na nossa cultura brasileira, ele não deve atender na farmácia dele. Passa a farmácia para o outro e vai atender em outro lugar. Dúvidas sobre miasmas. Nós temos mais uma aula sobre miasmas ainda. Uma criança, para estar infectada por algum dos 3 miasmas, em que fase específica de cada um que ela pode nascer infectada por ele? A gonorreia, por exemplo, a sífilis, numa segunda fase, a mãe estando na secundária, doença, né? Já doença é... Não secundária, secundária não. Não. Ou vai nascer na primária, ou vai nascer na terciária e quaternária, que são já modificações pela psori. Então você vai ter a criança já com malformações. A mãe... Intraútero, não congênita. Não, intraútero. A mãe estando na terciária, a criança vai ter... Pode ter alterações ósseas, ter alterações de formação de goma. Porque ela vai ter a sífilis então, vai ter o miasma sífilis. Vai ter o miasma sífilis. E no caso da gonorreia? No caso da gonorreia é a mesma coisa, tanto que existem modificações no indivíduo que eram detectadas antigamente, né? Razão pela qual, por exemplo, se achava que a criança se infectava pela gonorreia pela passagem no luto parto, né? Então daí vem aquele tratamento pelo CREDE, né? Nitrato de prático que pingava na vista porque tinha conjuntivite e gonorreia.
Então já vinha com uma gonorreia, que já é efeito secundário. Então o que é aquilo? Aquilo, a conjuntivite, já é uma reação de hipersensibilidade. Então ela lá dentro estava já com gonorreia, ao passar pelo canal do parto, ela faz um segundo contágio com a própria bactéria, com o próprio então alergeno, né? Aí ela faz a localização do processo. E a sora, mãe sórica, criança Sora. toda. Você já viu alguém com essa história? Você já viu alguém com sora? Uma feia. É? Não tinha sora. Ele era uma pessoa assim, eu nunca vi nada nele assim que pudesse dizer que é um sintoma do sório. Eu acredito que há pessoas assim, pessoas mais simples, as pessoas mais de vida mais natural, né? Elas têm uma possibilidade muito grande de ter um equilíbrio de saúde muito bom, né? Como, por exemplo, as pessoas que eu vejo descritas, etc., nos primeiros contatos das tribos indígenas. Mas, claro que depois disso, as pessoas se contaminam. É isso? Então, amanhã nós vamos estudar doenças agudas. É uma aula muito difícil de ser dada, é uma aula que, para ser colocada numa aula só, ela é muito complexa, vocês precisam vir com muita vontade, porque ela é muito grande, muito complexa e muito difícil de ser dada numa aula só.